E aí, tudo bem com você aí do outro lado? Seja muito bem-vinda a mais uma aula de Biologia do Chapéu do Mago. Na aula anterior, iniciamos o estudo a respeito do sistema nervoso, focando no tecido nervoso, sobretudo na estrutura e no funcionamento dos neurônios. Nós vimos que os neurônios são compostos por um corpo celular, os dendritos, o axônio. Tratamos do sentido de condução do impulso nervoso, dos dendritos, passando pelo corpo celular e seguindo pelo axônio. Tratamos do conceito de sinapse nervosa e da importância dos neurotransmissores. Tratamos da geração e da condução dos impulsos nervosos ao longo da membrana dos neurônios, com muito foco no fluxo de íons Na+, e K+, só de potássio, pela membrana plasmática dos neurônios. Tratamos de conceitos relacionados a esse tema. Vimos estímulo limiar, tratamos também de lei do tudo ou nada e alguns tipos de neurônios, como os sensoriais, os motores e os associativos. Aí encerramos simplesmente mencionando outras células que constituem o tecido nervoso, as células da glia ou gliócitos, com destaque para a célula de Schwann, aquela que forma a bainha de mielina. Nessa aula nós vamos dar prosseguimento à descrição do sistema nervoso, porém o nosso foco agora está na sua organização. Qual que é o primeiro passo? Antes da gente verificar detalhes sobre cada parte do sistema nervoso, nós precisamos verificar a sua organização básica, a sua visão geral. Então veja o que nós temos nessa imagem. Nós temos um indivíduo e nós estamos olhando para ele de costas. Vejam que existem algumas estruturas apontadas aqui que nós precisamos identificar. Todo esse componente aqui, ó, que está guardado dentro da cachola, corresponde àquilo que nós chamamos de encéfalo. Sabe um erro que é muito comum o pessoal cometer? O de achar que cérebro e encéfalo são sinônimos. Não são. O cérebro é um componente do encéfalo. Nós vamos ver que no encéfalo também encontramos o bulbo, o cerebelo, tá bom? Mas vejam que esse não é o único componente que nós precisamos verificar nessa imagem. Note que aqui da base do encéfalo parte uma estrutura cilíndrica que percorre o dorso do indivíduo. Essa estrutura corresponde à famosíssima medula espinal. Se você encontrar por aí alguém chamando de medula espinhal, não tem problema nenhum. A ortografia mais moderna, vamos chamar assim, é sem o H. Mas se aparecer alguma coisinha com o H, não tem problema nenhum. Gente, esses dois componentes, encéfalo mais medula espinal, formam uma parte do sistema nervoso que nós verificamos na última aula. Lembram que eu mencionei o sistema nervoso central? A gente, inclusive, para não ter que escrever tudo isso toda hora, podemos utilizar a abreviatura SNC. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo mais a medula espinal. É muito curioso que essas estruturas elas devem estar muito bem protegidas, tá? Nós vamos verificar ao longo da aula de hoje que existem até mesmo ossos que protegem encéfalo e medula espinal. Só que nem só de sistema nervoso central é formado o nosso sistema nervoso. Também existem as estruturas que são periféricas. Vejam que indicações interessantes nós temos aqui. Vocês estão percebendo que partindo aqui do encéfalo, vamos olhar um pouquinho mais de perto, existem umas ramificações que estão partindo aqui, ó. São nervos. Esses nervos correspondem aos nervos cranianos. Depois a gente vai destacar esses nervos cranianos de novo e enfatizar que eles estão ligados ao encéfalo. Agora reparem que existem também nervos que estão associados à medula espinal. Esses nervos vão ser chamados de nervos espinais. Você até pode encontrar algum exercício por aí chamando de nervo raquidiano, mas o termo espinal é um pouco mais palatável para nós. Agora repare que tem aqui algumas indicações que parece que não estão indicando nada, né? Parece que estão indicando diretamente os nervos espinais. Qual é a tentativa dessa indicação? De apresentar um componente do sistema nervoso conhecido como gânglios nervosos.
Gente, o que os gânglios nervosos são? Eles são conjuntos de corpos celulares de neurônios, que nesse caso, claro, estão localizados fora do sistema nervoso central. Evidentemente, nós vamos encontrar conjuntos de corpos celulares no sistema nervoso central. Eu agora estou te indicando gânglios localizados fora do sistema nervoso central. Então vejam, se os gânglios nervosos eles são conjuntos de corpos celulares de neurônios, o que os nervos são? Os nervos são feixes de prolongamentos neuronais. Lembram dos prolongamentos neuronais? Dendritos e axônios? Enquanto os gânglios nervosos são conjuntos de corpos celulares, os nervos são, não escutei, os nervos são feixes de prolongamentos neuronais, que constituem então o SNP. Opa, peraí. Se SNC quer dizer Sistema Nervoso Central, SNP significa o quê? SNP significa Sistema Nervoso Periférico. Ótimo! Era isso que nós precisávamos completar nesse primeiro esquema de visão geral dessa organização. Vamos agora aos detalhes. Primeiro nós vamos focar no sistema nervoso central, começando com o encéfalo. Lembra que eu comentei anteriormente que as estruturas do sistema nervoso central estão muito bem protegidas? Que existem até mesmo ossos que protegem essas estruturas? Muito que bem. O encéfalo está guardado onde? Está guardado dentro da cachola, né? Então vamos deixar anotado que o encéfalo está muito bem protegido pelo crânio. Veja, os ossos do crânio estão protegendo as estruturas encefálicas. Qual que é a nossa missão aqui? Esse esquema que eu já trouxe é um esquema de um encéfalo cortado de comprido. Nós estamos olhando para esse encéfalo de lado. Sem dúvida nenhuma, a estrutura que mais chama a atenção no encéfalo é o cérebro. Inclusive, nós vamos detalhar um pouco a estrutura do cérebro. É o órgão responsável pela interpretação das informações, pela elaboração de respostas, pelo raciocínio, pela articulação da linguagem, pela memória. No entanto, por enquanto, nós precisamos verificar outros componentes encefálicos. Vejam, nessa regiãozinha aqui, ó, eu vou encontrar aquilo que eu vou chamar de hipotálamo, e acima desse tal de hipotálamo, veja, o hipotálamo está aqui, né? Aqui numa região acima do hipotálamo está o tálamo. Se você inclusive prestar atenção no significado do termo hipo quer dizer abaixo, né? Então aqui está o tálamo, abaixo dele está o hipotálamo. Precisamos verificar o que essas regiões fazem por nós. Gente, o tálamo é uma estrutura bastante interessante porque ela está relacionada com a entrada e a classificação de informações sensoriais. Vejam, as informações que são captadas pelos nossos órgãos do sentido, em geral, entram pelo tálamo, são classificadas e encaminhadas para as regiões específicas do cérebro responsáveis pela sua interpretação. Veja, você não enxerga, isso é muito, muito esquisito. Você não enxerga no olho. Você não sente o tato na pele. Você não sente o gosto na língua ou o cheiro no nariz. Você sente tudo no cérebro. O cérebro que é o centro da interpretação dessas informações, desses estímulos que a gente capta do ambiente. O tálamo tem relação, então, com a entrada e com a classificação dessas informações no sistema nervoso central. Só que na hora que você vai nos exercícios, você vai perceber que o tálamo ele não é muito explorado não, tá? As questões elas prestam muito mais atenção no hipotálamo. O que o hipotálamo faz de importante? Ele exerce alguns controles. O hipotálamo está relacionado ao controle das emoções e o hipotálamo também está relacionado ao controle de certas atividades básicas. Gente, que tipo de atividade básica é controlada pelo hipotálamo? Veja,
Sentir sede é básico? É, porque você sentir sede te impele a tomar água. Se você ficar 2, 3 dias sem tomar água, você entra num estado de desidratação severíssimo, correndo o risco até mesmo de morrer. Então sentir sede é muito importante, é uma atividade importante para que você possa tomar água. Fome, apetite é importante, claro, porque é quando você sente fome que você busca no ambiente os nutrientes que são indispensáveis à sua sobrevivência. Outra atividade controlada pelo hipotálamo, o controle da temperatura corporal. Você é um animal endotérmico. Você precisa controlar a temperatura do seu corpo. Ela não pode nem subir demais nem baixar demais. Ela tem que ficar ali entre 36 e 37 graus Celsius. Além disso, uma outra atividade que é considerada neurofisiologicamente básica é o impulso sexual. Vamos pensar na relevância disso para a espécie. Quando o indivíduo tem impulso sexual, ele é impelido a fazer o quê? A se reproduzir, que é uma atividade básica de todas as formas de vida que nós conhecemos. Percebeu? Como que o hipotálamo é tão importante? É por isso que os exercícios gostam muito de questioná-lo. Mas tem outras coisas que nós temos que verificar aqui. Vejam, aqui na região posterior do encéfalo tem uma estruturinha denominada cerebelo. O que o cerebelo vai fazer de importante? Presta atenção. Em associação com o cerebelo vai atuar no controle da postura. O cerebelo atua no equilíbrio. Ele atua também na coordenação motora. Para vocês terem uma ideia disso, eu vou contar uma história triste para vocês. A vozinha de um amigo meu, pouco antes de falecer, já lá na casa dos 80 e poucos anos, ela teve um AVE, um acidente vascular encefálico que afetou o cerebelo dela. Depois que ela teve esse AVE, ela não conseguia mais andar em linha reta. Ela tinha que andar apoiando, ou com o andador, ou com alguém a conduzindo. Ela não conseguia mais pegar a comida com o garfo e levar sozinha até a boca. Ela errava o caminho, ela perdeu a coordenação motora, porque o cerebelo dela foi afetado por esse acidente vascular. Certamente uma parte do cerebelo morreu. Agora veja que tem outras indicações a serem mencionadas aqui. Vocês estão vendo que tem uma região aqui que está meio mais clarinha? Toda essa partezinha aqui, ó. Isso nós vamos chamar de tronco encefálico. Gente, aqui no tronco encefálico existem algumas estruturas que são bastante importantes, claro, para o funcionamento do sistema nervoso. Mas para nós, pensando nas questões que nós vamos resolver, a mais relevante de todas é uma velha conhecida. Lembram do bulbo? Quando foi que a gente tratou a respeito do bulbo? Lá nas aulas de sistema respiratório. O bulbo está muito relacionado com o controle dos movimentos respiratórios. Lembram que no bulbo tem o centro respiratório, que é sensível a variações do pH sanguíneo. Quando o pH sanguíneo cai, o centro respiratório localizado no bulbo é estimulado, ele manda impulsos nervosos para o diafragma contrair. Mas além disso, além de estar relacionado com o controle dos movimentos respiratórios, o bulbo também está relacionado com o controle dos batimentos cardíacos. Fiquem muito atentos e muito atentas com essas estruturas que eu indiquei, tá? Entre elas, até agora, hipotálamo, cerebelo e bulbo aparecem muito, mas chegou a hora da gente descrever um pouco melhor o protagonista aqui, né? Chegou a hora da gente tratar a respeito do cérebro. Então o que eu trouxe? Trouxe uma imagem de cérebro em corte frontal. Você consegue perceber isso na imagem? Ó? Esse é um cérebro em vista externa, né? Aí a gente cortou esse cérebro ao meio e eu tô te mostrando aqui à direita o cérebro de frente. Percebam que existem algumas indicações a serem feitas aqui. Primeiro passo, a gente precisa organizar o cérebro em duas metades. Tem a metade direita e tem a metade esquerda. Uma delas corresponde àquilo que nós vamos chamar de hemisfério direito
e a outra nós vamos chamar de hemisfério esquerdo. Você já ouviu uma história de que o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo e vice-versa? Isso está certo. Fibras nervosas do lado direito, numa regiãozinha chamada ponte, cruzam para o lado esquerdo do corpo, controlando essa parte do organismo. A mesma coisa, o lado esquerdo do cérebro. Fibras nervosas saem daqui, passam por uma regiãozinha chamada ponte e vão controlar o lado direito do corpo. Mas eu estou mais interessado em outras indicações. Você está percebendo que o cérebro aqui está representado em cores diferentes? A parte mais periférica está mais escura e a parte está mais interna está mais branquinha? Isso tem tudo a ver com as indicações que nós vamos fazer agora. Gente, essa parte do cérebro mais periférica corresponde ao córtex cerebral. Corresponde ao córtex cerebral. Veja, o termo córtex é um termo genérico, tá? Córtex pode ser córtex das adrenais, córtex radicular, córtex renal, que a gente inclusive já viu. Córtex faz referência a regiões periféricas das estruturas. O que nós vamos encontrar nesse córtex cerebral? O córtex cerebral, gente, ele é formado por aquilo que costumamos chamar de substância cinzenta do cérebro. Como assim? Substância cinzenta do cérebro. Uma vez, numa turma presencial, eu falei de substância cinzenta, e aí uma menina levantou a mão e falou assim: professor, mas eu já vi um cérebro. Eu já assisti uma cirurgia de cérebro, e o cérebro não é cinza, ele é rosado, ele é avermelhado, não é não? Quem dá essa tonalidade rosada, avermelhada para o cérebro é o sangue. Ele é um órgão muito vascularizado. Lembra que eu comentei que ele, mesmo tendo cerca aí de 2% da massa corporal, consome 20% do oxigênio? Então tem muito vaso sanguíneo no cérebro. Um cérebro, se tirar o sangue, ele tem essa região periférica mais acinzentada. Cheia do quê? Cheia de corpos celulares de neurônios. Lotado de corpos celulares de neurônios. Mas assim, na casa das dezenas dos bilhões de corpos celulares de neurônios, dando ao cérebro um elevadíssimo poder de processamento, de armazenamento de informações, de interpretação de estímulos, de elaboração de respostas. Agora, uma coisa que chama muito a atenção do cérebro, né? Repare que essa região superficial, ela é toda cheia de dobras, tá vendo? Ela é toda cheia de reentrâncias. Essas dobras, essas reentrâncias são chamadas de circunvoluções cerebrais. O que as circunvoluções cerebrais fazem? Pensa, o que uma superfície toda dobrada tem de maior do que uma superfície lisa? Área, né? Então aumenta a área superficial do cérebro, então cabe aqui, ó, por conta dessas dobras, uma grande quantidade de neurônios. Essas circunvoluções estão relacionadas então a um aumento da superfície cerebral. Mas repare que a parte de dentro ela não é tão acinzentada, né? A parte de dentro ela é esbranquiçada. Então ela não é formada por substância ou massa cinzenta, ela vai ser formada por substância branca. Substância branca. Isso tem a ver com a estrutura do neurônio. Enquanto a substância cinzenta é caracterizada pela presença de corpos celulares, a substância branca é formada por prolongamentos neuronais. Ela é formada, por exemplo, por bastante axônios. Aí tem mais uma indicação para a gente encerrar e poder avançar, que é uma regiãozinha localizada aqui, ó, entre os hemisférios, tá vendo? Ó? Esse é o hemisfério direito, esse é o hemisfério esquerdo. Essa regiãozinha central que une os dois hemisférios é o tal do corpo caloso. Para nós, basta lembrar que o corpo caloso tem a função de manter os hemisférios cerebrais unidos. Tá bem? A gente não vai avançar em pormenores relacionados à estrutura cerebral, tá?
Você pode até se perguntar, ele não vai falar sobre lobo frontal, lobo occipital, temporal, parietal? Não. Até tem uma ou outra questãozinha bem rara no vestibular que pode citar esses lobos, mas não é algo que aparece com frequência, está escapando do nosso radar. O importante de você lembrar do cérebro é que ele é o grande órgão interpretador dos estímulos, elaborador das respostas, armazenador de informações, tá bem? Gente, continuando, chegamos então no outro componente do sistema nervoso central, chegamos na medula espinal. Vejam, aqui eu tenho uma medula espinal em corte transversal. A medula espinal não é uma coisa cilíndrica, então o que eu fiz aqui? Eu peguei uma medula espinal, cortei essa medula espinal na transversal, cortei a medula espinal assim, né, ó, tum, cortei a medula espinal assim, e tô te mostrando essa medula espinal deste ponto de vista, certo? Vou jogar essa referência aqui um pouco para a esquerda para eu ter espaço para fazer as devidas anotações. Primeiro ponto, a gente precisa observar que a distribuição dos componentes neuronais na medula espinal ela é diferente daquela observada no cérebro. Veja que a substância branca, neste caso, é periférica, enquanto a substância cinzenta é interna. Agora, o que são essas estruturas em amarelão aí? Aqui a gente vai colocar um pezinho no sistema nervoso periférico. Sistema nervoso periférico, claro, tem associação com o sistema nervoso central. Aqui são as raízes dos nervos espinais. Note que tem uma parte do nervo espinal que está aqui atrás e tem uma parte do nervo espinal que se associa à medula do lado da frente, do lado ventral. Então são duas raízes que a gente tem que verificar aqui. A primeira delas vai ser a raiz que nós vamos chamar de raiz dorsal, ou se você preferir, raiz sensitiva do nervo espinal. Veja, o que eu quero que você pense? Eu quero que você pense em você. Imagine você de lado, ó. Onde que está o seu dorso? O seu dorso está aqui, ó. Esse é o dorso, suas costas. Onde que está o seu ventre? O seu ventre está aqui, ó. É a parte da sua barriga. Então o nervo espinal ele vem aqui, ó, e a raiz dorsal ela entra por trás, trazendo, veja, a sensação. Então se eu pego aquela minha caneta, ó, e toco aqui, ó, tum, o que aconteceu? Veio por aqui, veio por aqui, veio por aqui, um nervo espinal trouxe essa informação até a minha medula espinal, que vai funcionar, escute com atenção o que eu vou dizer, como uma estação retransmissora da informação. Ela vai retransmitir essa informação para o meu cérebro e eu vou interpretar que eu estou sendo tocado. Para devolver a resposta, o que eu vou fazer? Um impulso nervoso vai vir aqui, ó, e vai sair pela raiz ventral do nervo espinal. O ventre está virado para frente, percebe? Levando até a musculatura responsável pela efetuação da resposta ou estímulo que vai resultar, por exemplo, no recolhimento do meu braço. Então a raiz dorsal, ela carrega a sensação, pensa numa besteirinha, a sensação chega por trás e a resposta sai pela frente. A resposta sai pela raiz ventral do nervo espinal, que é também chamada de raiz motora. Percebeu? Então esse é um dos papéis da medula espinal. Funcionar como uma estação retransmissora de sinais. Manda as informações lá para o cérebro. O que você recebe no seu pé para chegar no cérebro tem que passar pela sua medula espinal. O que você recebe nas suas mãos para chegar no seu cérebro também tem que passar pela medula espinal. Mas aí os vestibulares gostam muito de perguntar sobre um papel de controle que a medula espinal exerce. O papel dos reflexos medulares. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar o que é um ato reflexo. Ato reflexo é uma resposta rápida, é uma resposta simples. Por que eu estou dizendo que o ato reflexo é simples? Porque ele não envolve o controle cerebral.
Controle cerebral é neurofisiologicamente mais complexo do que controle medular. E involuntário. Por que involuntário? Não depende da sua vontade, simplesmente acontece. Para a gente entender isso um pouco melhor, claro, nós precisamos verificar exemplos de reflexos. Mas antes disso, eu quero chamar a sua atenção para um ponto que pode gerar uma certa confusão. Veja, qual a diferença entre ato reflexo e arco reflexo? Presta atenção. O ato reflexo é a resposta rápida, simples e involuntária. O arco reflexo é o conjunto de estruturas envolvidas com a elaboração dessa resposta. Para a gente entender isso um pouco melhor, claro, nós vamos verificar importantes exemplos. Um clássico dos reflexos medulares é o reflexo patelar. Certamente você já passou por esse exame. Chegou num consultório médico, tá lá, sentadinho na maca, perninhas balançando ali penduradinhas, vem com um martelinho e dá um totozinho aqui nessa região da patela. Patela é esse ossinho do joelho. Tem um tendão aqui, ó, que é o tendão patelar. Quando esse tendão patelar é estimulado, o que acontece? Por meio de um neurônio sensorial, esse estímulo é levado até onde? É levado até a medula espinal. Dentro da medula espinal, esse neurônio sensorial já se comunica com o neurônio motor que encaminha o impulso nervoso de volta ao músculo responsável pelo estiramento da perna. Então, de forma simples, rápida e involuntária, sua perna estica. E você às vezes nem toma conta. Falei, o que aconteceu aqui? É uma resposta reflexa. Esse exame é muito utilizado pelos neurologistas para verificar a saúde do sistema nervoso. Se os seus reflexos estão funcionando mal, pode ser que tenha alguma coisa ruim acontecendo com você. Então esse reflexo patelar, ele é dito reflexo simples. Por que ele é simples? Porque veja, neurônio sensorial simplesmente foi lá, transferiu o impulso nervoso para o motor, chegou até o músculo e o músculo estendeu a perna. Agora, existe um reflexo que é chamado de reflexo composto. Por que ele é composto? Porque além dos neurônios sensitivos ou sensoriais, também tem os sensitivos ou sensoriais e motores, também tem o neurônio associativo. Lembra que a gente mencionou na classificação dos neurônios o neurônio associativo ou interneurônio? Os reflexos com interneurônio normalmente não são os reflexos de estiramento, como o de esticar a perna. São reflexos de recolhimento, como quando, por exemplo, você encosta sem querer querendo a sua mão numa superfície aquecida. Acontece muito quando a gente está cozinhando, né? Eu não sei se você aí do outro lado costuma ir pro fogão, mas às vezes quando você está lidando ali com 2, 3 panelas, sem querer você encosta o lado da mão na panela vizinha, o que você faz? Primeiro você recolhe o braço e só depois você toma consciência do que aconteceu. Primeiro você recolhe e só depois disso você sente a dor. Olha o que acontece aqui. Encostou a mão na superfície quente, receptores sensoriais transformam esse estímulo térmico em impulso nervoso. Por meio do neurônio sensitivo, ele é conduzido até a medula espinal. Aqui dentro tem o neurônio associativo, que faz a associação com o neurônio motor, levando o impulso até o músculo que vai resultar no recolhimento do braço. Esse neurônio associativo encaminha também o estímulo para o cérebro, né? Então, uma fraçãozinha de segundo depois, você sente a dor. Então, em câmera lenta, como seria? Vamos fazer de conta que a lente da câmera é a superfície aquecida e eu estou aqui fazendo o meu miojo de caldinho de feijão. Estou aqui distraído, encostei. Peguei o impulso, peguei o estímulo, transformei em impulso. Vai levando. Chega na minha medula espinal, o neurônio associativo já se associa ali com o neurônio motor, já vai voltando, enquanto isso a informação está indo para o meu cérebro, mas chega onde primeiro? No músculo que recolhe o meu braço. Então eu recolho o braço, me afasto do perigo e só depois disso
Só depois disso eu sinto a dor, só depois disso eu percebo o que aconteceu. Sacou? Então esses reflexos são estratégias para tirar a gente do perigo o mais rápido possível, evitando assim lesões mais graves. Percebeu? É uma fração de segundo, mas é a diferença entre uma queimadura de primeiro e segundo grau, por exemplo. Certo? Continuando no sistema nervoso central, precisamos tratar a respeito de outras estruturas que o protegem. Chegamos nas meninges. Como que nós vamos descrever as meninges? É interessante você deixar anotado que as meninges correspondem a membranas protetoras do SNC. Membranas protetoras do sistema nervoso central. Então o que eu tenho aqui, gente? Vamos supor, eu vou fazer um desenho bem tosquinho aqui, ó. Bem tosquinho aqui, ó. À nossa esquerda, só para você não perder a referência do que nós estamos fazendo, tá? Vamos fazer de conta que isso daqui é um osso do crânio e que aqui, ó, tem um pedacinho do cérebro. Ó, percebeu? Peguei aqui, ó. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô pegando esse pedacinho aqui, ó, com um pedacinho de osso e ampliando bastante aqui a nossa direita. Percebeu o que eu fiz? Ótimo. Olhando para isso de ladinho, o que eu enxergo? Bom, a primeira coisa que eu vou destacar, claro, é o osso. Então é um pedacinho do osso da cabeça, pode ser também um pedacinho de um osso lá da coluna vertebral. Aí embaixo desse osso eu já vou encontrar a primeira meninge. Gente, o nosso objetivo nesse esquema é destacar as 3 meninges. A primeira nós vamos chamar de dura mater. Vejam, é a meninge mais resistente, afinal de contas ela está em contato direto com o osso, que é um tecido rígido. Aí abaixo da dura mater nós vamos encontrar a outra meninge, que vai ser chamada de aracnoide. E finalmente a última meninge, que é a pia mater. Um ponto importante a respeito da pia mater é que ela é vascularizada. A gente está até indicando aqui, né, um vaso sanguíneo. Lembre-se que o sistema nervoso é muito vascularizado. Então, se um dia você estiver fazendo uma cirurgia na cabeça de alguém, você vai ver essa coloração rosada. Abaixo da pia mater tem uma membranazinha chamada de membrana glial limitante, que só separa a pia mater do tecido nervoso. Agora repare que curioso. Entre a aracnoide, que é essa meninge, e a pia mater, que é essa meninge, tem um espaço. Consegue perceber que aqui tem um espaço? Esse espaço vai ser preenchido por um fluido chamado de líquido cérebro espinal ou líquor. No dia a dia médico eles usam líquor porque é uma palavra menor. Qual é a importância disso? O líquor ele está relacionado ao transporte de materiais pelo sistema nervoso central, mas acima de tudo ele funciona como um amortecedor, evitando com que o tecido nervoso comprima contra o tecido ósseo. Então vamos imaginar que você está aqui dirigindo um carro e bate. Olha o efeito chicote, ó. Você vai para frente e volta. Lá dentro da cachola, o cérebro está solto, né? Se for um impacto brando, não vai ter problema, né? Porque você tem esse líquor, as meninges protegendo o seu sistema nervoso central funcionando, então como um amortecedor. É claro, se a pessoa bate o carro a 200 km por hora, ela acaba tendo lesão encefálica, mas pequenos impactos não gera muito problema. Por quê? Porque tem essa proteção. Esse líquor aqui muitas vezes precisa ser examinado. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tive meningite quando eu era criança. Tinha lá todos os sintomas clássicos da meningite, mas para confirmar mesmo o diagnóstico, precisou pegar uma amostra do líquor por meio de uma punção que é feita entre as vértebras aqui, ó, da região lombar da coluna vertebral. Vai lá embaixo, porque se tiver lesão mais em cima, o risco de gerar problemas mais graves é maior, né? Então vai lá embaixo. Atravessa o disco intervertebral, passa pela dura mater com uma agulha, passa pela aracnoide com uma agulha até pegar uma amostra do líquor, para esse líquor ser examinado e assim fazer um diagnóstico de meningite, por exemplo. É um exame também muito comum, tá? Chama punção lombar.
Às vezes, quem está colhendo o líquor já consegue ver. Ele começa a gotejar, já vê que ele está purulento, amarelado. Fala, ixi, isso aqui tem uma meningite aqui. Porque o aspecto dele, claro, é um aspecto limpo e translúcido. Gente, era isso que nós precisávamos fazer sobre o sistema nervoso central. Avançando, chegamos no SNP, o sistema nervoso periférico. A gente já tem uma visão geral do sistema nervoso periférico e sabemos que entre os seus componentes os nervos são os protagonistas. Só que a gente pode classificar esses nervos de acordo com diferentes critérios. A ligação com o sistema nervoso central ou os tipos de neurônios que formam esses nervos. Muito fácil. Se os nervos estão ligados ao encéfalo, eles vão ser chamados de cranianos. Vou repetir. Nervos ligados ao encéfalo são chamados de cranianos. Já os nervos espinais, ou se vocês preferirem, raquidianos, são nervos ligados à medula espinal. Já em relação aos tipos de neurônios, existem os nervos sensitivos, que vão conduzir a informação dos receptores até o sistema nervoso central, os nervos motores, que vão fazer o contrário, vão conduzir a informação do sistema nervoso central em direção aos órgãos efetores. Me parece ser muito nítido, né? Os neurônios que formam os nervos sensitivos são os neurônios sensitivos ou sensoriais. Os neurônios que formam os nervos motores são neurônios motores. Agora, e se o nervo for misto? Nervo misto tem os dois. Quer ver um exemplo de nervo misto? Aqui, ó. Os nervos espinais não tem uma raiz dorsal sensitiva e uma raiz ventral motora? Então são nervos 2 em 1. Eles são motores e sensitivos ao mesmo tempo. Ótimo. Tendo essa visão geral da classificação dos nervos, nós estamos preparados e preparadas para avançar para aquilo que há de mais importante em relação ao sistema nervoso periférico. Não é a sua organização anatômica, é a sua organização funcional. A gente pode dividir o sistema nervoso periférico então em duas partes. Uma delas corresponde ao SNP somático. O SNP somático está relacionado ao controle de ações voluntárias. O que são ações voluntárias? São aquelas que ocorrem de forma consciente, de acordo com a sua vontade. Então, por exemplo, escrever. Escrever não é um ato involuntário, né? Você pega a caneta conscientemente e anota. Levantar da cadeira para ir pegar um copo d'água é um ato voluntário. Aciona o ramo somático do sistema nervoso periférico, que os vestibulares não cobram muito. Você vai verificar nos exercícios dessa aula. Os vestibulares estão muito focados nisso daqui, ó. No sistema nervoso autônomo. O que esse termo parece te ensinar? O que parece que esse termo significa? Quer dizer que ele funciona independentemente da sua vontade. Ele é autônomo em relação a você, em relação à sua vontade consciente. Então, o sistema nervoso autônomo, ele está relacionado a uma grande gama de ações involuntárias. Como os vestibulares gostam de explorar com mais detalhes o sistema nervoso autônomo, nós vamos destrinchá-lo. Existem dois ramos que compõem a parte autônoma do sistema nervoso periférico. Um deles é o ramo simpático e o outro é o ramo parasimpático. Veja que curioso. Esses ramos atuam sobre as mesmas estruturas. Ambos atuam sobre o coração, ambos atuam sobre o intestino, sobre os olhos, os brônquios, mas eles têm ação antagônica. O que isso significa, lindíssimos e lindíssimas? Se tem ação antagônica, quer dizer que se um aumenta, o outro diminui. Se um promove a dilatação, o outro promove a constrição. Se um estimula alguma coisa, o outro inibe. Para a gente entender isso um pouco melhor, nós vamos encerrar essa aula tratando desse quadro comparativo. O que eu trouxe aqui? As diferenças entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, focando no seu antagonismo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é destacar quais são os principais mediadores químicos que atuam nesses ramos.
Mediadores químicos, leia-se neurotransmissores. O sistema nervoso autônomo simpático envolve basicamente dois neurotransmissores, a adrenalina e a noradrenalina. Adrenalina e noradrenalina. Enquanto o sistema nervoso parasimpático, ele funciona basicamente sob a ação da acetilcolina. Aqui nós estamos então mencionando exemplos de neurotransmissores que vão atuar lá na sinapse nervosa. Tá, mas em que tipo de situação cada um desses ramos vai ser ativado? Aqui a gente já começa a enxergar o antagonismo de forma mais clara. A situação de ativação do sistema simpático é uma situação de emergência, de luta, de fuga, de tensão, de estresse. Gente, quando nós estamos expostos a uma situação de emergência, o nosso corpo deve funcionar de um jeito. Quando nós estamos expostos a uma situação de calma e tranquilidade, ele deve funcionar de outro jeito. Então, o sistema nervoso parasimpático, antagônico ao simpático, ele é ativado em situações de calma. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar algumas respostas simpáticas e parasimpáticas, tomando como referência o que acontece com você quando você leva um susto. Ó, você tá aí agora, deitado na sua cama, sentada na sua mesa, não sei onde você tá, mas tá tudo tranquilo. Você tá acompanhando a aula, de repente você escuta, sei lá, na frente da sua casa, um baita de um barulho de uma batida de carro e alguns gritos. Imediatamente, o que você sente? Batedeira, o coração acelera. É o seu sistema nervoso simpático te colocando em alerta. A frequência cardíaca aumenta. Frequência cardíaca aumenta. Eu já tinha dado um spoiler em relação a isso lá nas aulas de sistema circulatório. O sistema nervoso autônomo simpático causa taquicardia. Frequência cardíaca aumenta. Por quê? Porque o coração tem que bater mais rápido. O coração tem que bater mais rápido para bombear mais sangue, mais oxigênio, mais nutrientes para os músculos, para o cérebro, para você poder pensar mais rápido. Se precisar fugir mais rápido. Então veja o que acontece com os vasos sanguíneos periféricos. Vasos sanguíneos periféricos são aqueles localizados mais próximos da pele. Eles sofrem constrição. Normalmente o que acontece com o rosto de uma pessoa quando ela leva um susto? Ela fica pálida. Por quê? Porque se tem vasoconstrição periférica, menos sangue circula perto da pele, porque é importante o sangue circular majoritariamente onde? Nos músculos, no cérebro, no fígado, no coração, para você poder responder a essa situação. Em consequência disso, o que vai acontecer com a pressão arterial? A pressão arterial vai aumentar. Pressão arterial sofre um aumento. Tudo isso em resposta a uma situação de estresse e emergência. Frequência respiratória, como é que fica? Na hora do susto você respira mais rápido. Para quê? Seu metabolismo sobe. Então você precisa sustentar isso pegando bastante oxigênio e eliminando o excedente de gás carbônico que é gerado. Seus brônquios lá nos pulmões dilatam. Ocorre bronquiodilatação. Para quê? Para passar mais ar. Aqui eu quero abrir um parênteses. Alguém aí do outro lado tem problemas como asma, bronquite, precisa usar bombinha? Existem bombinhas, claro, não são bombinhas que às vezes usam adrenalina, noradrenalina. São outras substâncias, mas elas têm ação broncodilatadora. O brônquio de uma pessoa que está passando por uma crise, está bem apertadinho, na hora que usa um broncodilatador, ele dilata e o ar passa com mais facilidade. Adrenalina e noradrenalina têm essa ação de dilatação dos brônquios. O que acontece com a boca? A boca seca. Acontece uma inibição da salivação. Pensa comigo. Na hora da luta, na hora da fuga, na hora de lutar pela sua sobrevivência, é hora de se alimentar? Não é. O sistema digestório é inibido. Inclusive, olha o que acontece com o peristaltismo. Rola uma redução dos movimentos peristálticos. O trânsito no tubo digestório
dar uma segurada, não é hora de ir ao banheiro. Então dá uma segurada. Veja o que acontece com a bexiga urinária. A bexiga urinária é inibida. Inibe o esvaziamento da bexiga urinária. Pensa numa zebrinha fugindo da dona leoa na savana africana. A dona zebrinha pode chegar para a dona leoa e falar assim: Dona leoa, vamos fazer um intervalinho? Eu preciso visitar aquela moitinha, preciso defecar, preciso urinar. Depois disso a gente continua essa caçada numa boa, coisa boa, né? Vamos fazer assim? Não dá. Não é hora de ir ao banheiro, é hora de lutar, é hora de fugir, é hora de enxergar bem. É aí que rola a dilatação da pupila. Você já reparou isso? Às vezes uma pessoa ela tá fingindo que tá calma, mas o sistema nervoso dela, o autônomo, funciona independentemente do que ela pensa. Às vezes a pessoa fala assim: você tá calma? A pessoa tá pálida, aquele lábio pálido, a pupila dilatadona, mostra que o sistema nervoso simpático dela tá ativado por algum motivo. Gente, no parasimpático acontece tudo ao contrário. Por quê? Porque eles são antagônicos. Então a frequência cardíaca sofre uma redução, os vasos sanguíneos periféricos sofrem dilatação. Perceba, depois do susto a gente fala: nossa, agora você parece que está melhor, sua cor até voltou. Que a pessoa ficou pálida, depois voltou a tonalidade da pele. Pressão arterial diminui, tudo ao contrário. Frequência respiratória também diminui. Os brônquios vão passar por uma constrição, já não é mais necessário um fluxo tão grande de ar. A salivação é estimulada. Estímulo. A salivação, o peristaltismo aumenta. Você sabe bem disso, né? É muito mais fácil ir ao banheiro fazer o número 2 numa situação de calma do que numa situação de estresse. Ocorre o estímulo ao esvaziamento da bexiga urinária. Bateu o susto, começou a passar o susto, xixi, 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 xixi. E pupila sofre uma constrição também. Aqui, gente, eu trouxe alguns exemplos de antagonismos, é claro. Existem outros, por exemplo, estruturas reprodutivas. Sistema parasimpático estimula o funcionamento da genitália. Sistema nervoso simpático inibe. Na hora da luta, na hora da fuga, não é hora de se reproduzir. Mas esses já vão atender às exigências dos exercícios, que, aliás, eu trouxe alguns pra gente comentar. O primeiro exercício de hoje, FUVEST. A reação da pessoa ao pisar descalça sobre um espinho é levantar o pé imediatamente, ainda antes de perceber que o pé está ferido. Analise as afirmações. Neurônios sensoriais são ativados ao se pisar no espinho? Sim. Receptores táteis da pele vão captar o estímulo mecânico e vão ativar neurônios sensoriais que vão levar o impulso em direção ao sistema nervoso central. Verdadeira. Neurônios motores promovem o movimento coordenado para a retirada do pé? Perfeito. Você pisou no espinho, você recolhe a perna de forma coordenada. Aí vem a afirmação que pode gerar mais confusão. Ó. O sistema nervoso autônomo coordena o comportamento descrito? Não. Gerou confusão isso nesse ano da FUVEST. Porque veja, o ato reflexo é sim uma resposta involuntária, acontece independentemente da sua vontade. Mas ela não está sob controle do sistema nervoso autônomo. Veja, o sistema nervoso autônomo é uma divisão funcional do sistema nervoso periférico. O reflexo de retirada do pé quando se pisa no espinho é controlado pela medula espinal, que está no sistema nervoso central. Então a resposta correta nesse caso é a alternativa B de bola. Fechou? Mais um antes da gente ir embora? Ou mais dois? Ah, mais dois, né? Mais dois, vem comigo. A ataxia é uma alteração neurológica caracterizada pela perda da coordenação motora, do equilíbrio e do controle dos músculos voluntários. Opa, coordenação motora, equilíbrio. Muitas vezes está associada a infecções e a doenças degenerativas do sistema nervoso central. Indivíduos afetados pela ataxia apresentam um comprometimento na seguinte estrutura encefálica, gente.
Falou em coordenação motora, falou em equilíbrio, pensou imediatamente em cerebelo. Vamos para mais uma? Uma que vai tratar agora do antagonismo entre sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Olha essa daqui que belezinha da UFO. Em uma aula de biologia sobre o sistema neural ou nervoso periférico autônomo simpático e parasimpático, foram apresentadas 4 situações com as ações desses 2 sistemas no corpo humano, conforme a tabela abaixo. Em qual situação da tabela existe um equívoco de correspondência da ação e do sistema? Primeiro aqui, ó. Parasimpático contrai os brônquios. Olha na tabela. Aqui, ó. Os brônquios sofrem uma contração, sofrem uma constrição. Tá certo isso? Outro. O sistema nervoso simpático estimula a liberação de glicose pelo fígado. Eu não trouxe esse exercício à toa. É para te dar um spoilerzinho, para a gente colocar um pezinho nas aulas que vão acontecer a seguir. As aulas de sistema endócrino vão mostrar isso aqui acontecendo, tá certo? A gente vai fazer uma relação entre adrenalina e noradrenalina e isso daqui, ó, a liberação de glicose pelo fígado. Na 3, sistema parasimpático relaxa a bexiga urinária? Opa, peraí. Eu contei para vocês que o sistema simpático promove o esvaziamento da bexiga urinária. Para esvaziar a bexiga urinária tem que fazer o que com ela? Tem que contrair. Então a correspondência incorreta está no número 3, alternativa D. Fechou? Nessa aula nós focamos na organização do sistema nervoso, dividindo-o em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Focamos muito nos componentes encefálicos. Cérebro, cerebelo, bulbo e hipotálamo são as estruturas mais importantes. Falamos um pouquinho sobre medula espinal, protegida lá pela coluna vertebral, focando principalmente no ato reflexo. Gente, é impressionante como os vestibulares gostam de perguntar sobre ato reflexo. Às vezes o simples, usando o patelar como referência, às vezes o composto, que tem interneurônio, usando esse reflexo de recolhimento, como quando a gente pisa num espinho ou encosta numa superfície quente. Aí a gente passou para o sistema nervoso periférico. O que há de mais importante no sistema nervoso periférico? Isso aqui, ó. O sistema nervoso autônomo e o antagonismo entre o ramo simpático e o parasimpático. Na próxima aula a gente vai continuar a falar de sistemas de controle, tá? Mas aí a gente vai avançar o sistema endócrino. Eu te vejo lá. Um fortíssimo abraço e bons estudos.